Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Santo Excel. Hoje nós vamos aprender a agrupar uma quantidade de texto, aglutinar, mesclar, para que o texto ele possa ter uma junção ali de todos os textos que você selecionou ou quer selecionar. Como é que funciona isso na prática? Existem dois modos para agruparmos uma cadeia de texto, tá pessoal? Existe a fórmula concatenar e a fórmula texto. Ambas fazem a mesma coisa, porém os resultados são diferentes. Por quê? Uma é mais específica para dados em geral e a outra mais específica somente para aglutinação ou agrupamento de textos, beleza? Para vocês entenderem na prática. Como é que eu poderia juntar todas essas informações em um único lançamento? Então eu poderia vir aqui, ó, concatenar, que o concatenar nada mais é do que um agrupador aí de várias cadeias de texto em uma única sequência, tá pessoal? Então, abrir, aí o que ele vai te pedir primeiro? Qual seria o primeiro texto? Qual o texto inicial que você quer começar? Eu vou fazer aqui, ó, título e qual é o título em si, tá? Então, vou colocar aqui, ó, primeiro título, dois ponto e vírgula, e logo em seguida eu vou selecionar qual que é o título. No meu caso, é o casamento do André. Vamos fechar aqui só para ver como é que ficou? Feito isso, dou Enter. Olha só, título, casamento André. Mas percebam que o concatenar, ele não faz uma separação, ele não deixa bonitinho ali para você o espaçamento, ponto, dois pontos, ponto e vírgula, ele não faz nenhuma formatação para você. O que você tem que fazer? Isso de forma manual. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui, depois do título, dois pontos e um espacinho, eu tenho que colocar ele manual, a menos que eu já tenha alguma célula com essa característica. Mas vamos colocar manual aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, aspas, porque todo texto que você for introduzir, ele precisa de aspas. Indiferente se for valor, se for qualquer outro tipo de informação, ele precisa ter aspas, beleza? Então, qual é a informação que eu quero? Eu quero dois pontinhos, espaço, fechou. É isso, dois pontos, espaço, fechou. Dou Enter. Eu esqueci de colocar aqui o ponto e vírgula, porque aí, sim, são três textos agora que nós temos. O título, o segundo texto é o ponto espaço, e o terceiro texto é o casamento André. Na hora que eu dou Enter, opa, agora sim, nós temos um padrão e ele está mais bonito. Beleza? Esse é um modo. Agora imagine o seguinte, que eu queira formatar a data. Eu vou deixar essa aqui embaixo para a gente ver os resultados, tá? Então, eu vou inserir aqui uma coluna para vocês aprenderem que aqui a gente está falando da maneira concatenar, a fórmula concatenar. E aí, se eu quisesse data, concatenar, vou querer pegar a data, agora eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o primeiro. Dois pontos, abre aspas, dois pontos, espaço, fecha o aspas. Agora eu vou selecionar aqui a data. Então, data, dois pontos, espaço, e a data em si, que é 10/8, que é a data do lançamento desse vídeo. Então, Enter. Veja, o problema do concatenar, ele não traz aqui pra gente a data. Então, ele dá de uma maneira geral a informação em números. A mesma coisa acontece com hora. Então, se eu pegar aqui, copiar e colar, vejam que ele transforma a hora em porcentagem, basicamente. Então, 13 horas vai virar 0,54166666, infinitamente 7, beleza? Consigo fazer isso para o local? Consigo. Então vamos lá. Concatenar. Por quê? Texto é mais fácil a gente fazer esse tipo de agrupamento. Concatenar, local, ponto e vírgula. Vou abrir um aspas, porque eu quero colocar dois pontos, espaço, aspas. Lembrando que a segunda parte aqui, pessoal, é somente um segundo texto para ele ficar arrumadinho e alinhado, conforme a gente viu no começo da aula. E qual é o meu local? Salvador, Bahia. Fechei parênteses. Olha só que bacana. Então, qual é o local? E se eu quiser juntar tudo isso depois? Posso vir aqui, ó, concatenar. Vou juntar texto 1, texto 2. Lembrando que é preciso também ter ali os espaços entre esses títulos, beleza? Então, ó, por exemplo, título, casamento André, mas vejam que a data está junto do de André. Teria que colocar ali um espaço, ok? Mas esse é o estilo concatenar. Existe aqui um jeito de colocar data? Nós temos um jeito de colocar data aqui. Porém, nós vamos aprender isso com a função texto. Porque o texto nada mais é do que um concatenar de uma maneira diferenciada para nos ajudar aí a fazer o mesmo tipo de aglutinação, ou seja, o mesmo tipo de cadeias de textos, beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Ó, texto, e aí o bom do texto é que é o seguinte, ele vai te ajudar a formatar o texto. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, colocar concatenar, e aí, agora eu quero data, ok? Vem aqui, ponto e vírgula. Qual é o meu segundo texto? Aspas, dois pontos, espaço para ficar bonitinho, dois pontos. Agora qual que é o meu texto? Eu poderia clicar simplesmente aqui e teríamos o mesmo erro na linha superior. Só que em vez de eu colocar a linha superior direto, eu vou colocar aqui, ó, texto. E aí agora sim, eu vou clicar dentro da célula, vou colocar um ponto e vírgula e vou dizer para o Excel qual que é o formato que eu quero. Então eu vou abrir aspas aqui, ó, eu quero
dia, mês e ano. Veja, como é um formato de texto, ele tem que entender que é esse formato que eu quero. Na hora que eu fiz isso, ó, fechei e vou fechar o concatenar. Quando eu dou Enter, olha só a diferença. Então, se eu jogar no concatenar direto, ele vai me dar ali uns números aleatórios, ou nesse caso, é o valor geral que representa essa data. Quando eu uso a função texto, ela nos ajuda aí a fazer um formato para que isso venha a se tornar aí um padrão para a gente. Na hora, do mesmo jeito. Então eu vou concatenar. Vou selecionar aqui, ó, hora, ponto e vírgula. Vou colocar aquele padrãozinho, com 2 pontos, espaço, aspas. Beleza? E agora, antes de eu clicar aqui em hora, eu vou vir aqui, ó, escrever texto. Vou clicar agora sim, na hora. Beleza? E qual que é o formato que eu quero? Eu quero hora, 2 pontos, minuto. Posso deixar assim? Posso, mas agora eu quero segundo também. Então vou colocar aqui 2 pontos, segundo. Beleza? Então vejam que eu selecionei, eu abri texto. Que texto que eu quero? Eu quero o da linha E2 aqui. E qual que é o formato que eu quero para esse texto? Eu quero esse formato, não quero no formato geral ali da numeração que representa esse número, ok? Fechou o texto e fechou o concatenar. Dou Enter, olha que bacana. Ele já trouxe aqui para mim a hora, os minutos e os segundos. Posso mudar aqui para minutos, horas e minutos? Posso, é só apagar, dou Enter, olha só que bacana. Então ele já entende que é possível sim a gente colocar em um padrão e um formato. Agora eu vou ainda mais além. Vamos tentar fazer sem fórmula. Não sei se vocês sabem, mas é possível sim, até um determinado momento, fazer sem fórmula. Como é que nós podemos fazer isso? Vem aqui e coloco o texto igual a título. Vejam, ele já apareceu o título. Agora, se eu quiser mesclar mais algum, eu posso vir aqui, colocar um E comercial e clicar em Casamento André. Olha só. Só que agora, entre o B1 e o B2, eu preciso de um espaço. Aquele padrãozinho que nós fizemos nos anteriores. 2 pontos, espaço. E é o que eu vou usar aqui. Então, vou abrir aqui, ó, aspas, 2 pontos, espaço, aspas, ok? E coloco o E comercial. Porque, diferente da fórmula, que é ponto e vírgula, eu posso colocar o E comercial representando o ponto e vírgula. Então, veja, na hora que eu der Enter, ele já vai achar aqui para mim, título, Casamento André. E se eu quiser, agora mesclar o Casamento André com a data. Vamos supor que eu já tivesse feito. Eu posso vir aqui simplesmente, clicar B6, E comercial, vou dar um espacinho, E comercial, e clicar aqui no que nós já tínhamos feito. Olha só que bacana. Título, Casamento André, e a data correspondente. Podemos melhorar? Podemos. Posso colocar um tracinho. Olha só que bacana. Então, título, Casamento André, data 10/8. Então, vejam, vocês têm 3 modos aí para aglutinar o texto, para dar uma sequência de texto, para mesclar o texto. Aí vai muito da sua necessidade. O que você pretende realizar? Ah, o meu é uma coisa simples, eu quero aglutinar tudo para virar um denominador comum. Ah, então tudo que for Casamento André Bahia tem que estar tudo junto e não vai ter nenhum problema. Ok, o concatenar vai te servir. Ah, eu quero um texto que demonstre data e hora. Opa, então vamos usar a fórmula texto e você coloca o formato que você quer. Ah, não quero usar nem concatenar nem texto. O meu é muito simples, eu quero fazer ali de maneira rápida sem fórmula. Vai no e-comercial que você vai se dar bem. Beleza? Ficou alguma dúvida? Espero que não, mas se você ficou com alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários pra gente estar respondendo vocês, beleza? Não deixe aí de curtir o nosso vídeo. É muito importante para mim que você curta, compartilhe, galera, para que eu me sinta cada vez mais motivado a estar postando aqui vídeos interessantes para vocês, beleza? Lembrando, muitas vezes fica um processo repetitivo, porque pessoas com mais facilidade e tem pessoas com menos facilidade, beleza? Espero que todos vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima. Tchau!